Polícia, Vladimir Urach. Muito bom dia, delegado, tudo bem? Bom dia, é um prazer para mim estar falando com os senhores aqui da Acústica e com os ouvintes da rádio. Pois é, delegado, o ponto principal do programa de hoje, do Passando a Limpo, é a questão da segurança pública. Últimos dias, vários assuntos alarmantes na nossa região, inclusive alguns deles um pouco fora da característica comum, que é assalto à mão armada, inclusive com reféns em estabelecimentos. E a Acústica FM, a pedido também de ouvintes, empresários, parceiros nossos, botou na pauta esse assunto e muito oportuno esse bate-papo, essa disponibilidade sua de nos ajudar a entender um pouquinho sobre os números e sobre os desbravamentos desse assunto daqui para frente. A gente queria lhe perguntar primeiramente assim, uma questão bastante pessoal e também da equipe de policiais. Mas os empresários, a comunidade em geral, muitas vezes tem reclamado, tem colocado, principalmente em redes sociais, e tem percebido que a Brigada Militar e a Polícia Civil fazem um trabalho de prender infratores, e dias depois esses mesmos infratores estão se encontrando na rua, com os mesmos assaltados, com as mesmas vítimas. Eu queria lhe perguntar, assim, você como homem público, homem de uma função tão delicada, como chefe de equipe, esse negócio de prender e soltar é uma frustração para o senhor como policial? Com certeza. Eu trabalho na segurança pública há 23 anos. Né? E nesses 23 anos nós estamos notando que ano a ano essa questão do prende e solta tem se agravado. Né? Nós tivemos, depois de 88, depois da promulgação da Constituição de 88, uma série de direitos que foram estendidos, né, aos infratores, aquelas pessoas que cometem delitos, e ao mesmo tempo tivemos algumas questões que foram impostas às polícias, em termos de restrição, por exemplo, a entrada na casa de alguém. Hoje só se entra através de um mandado de busca e apreensão. Né? Antigamente o próprio delegado expedia esse mandado, depois de 88 somente o juiz, depois de ouvido o Ministério Público. Tivemos a questão também de que hoje só se considera culpado depois do trânsito em julgado, né, do processo. Então são questões que afetam a segurança de uma forma geral, e esse prende e solta acaba acontecendo diariamente. Nós temos questões aqui em Camaquã, que não é uma cidade muito violenta, não tem essa característica de ter muitos crimes violentos, mas já apresenta alguns criminosos aí que são presos e soltos 10 vezes durante o ano. Isso é uma coisa que acaba frustrando a gente que trabalha nisso aí, acaba frustrando as vítimas, que num dia vem aquele cidadão preso, no outro já está solto, cometendo os mesmos delitos. Né? E isso é uma questão hoje de legislação. Nós temos que enfrentar essa questão através da legislação. Se nós estamos cansados dessa situação, e realmente é uma coisa que acaba nos frustrando como profissionais, nós devemos procurar então aqueles representantes que têm a capacidade e o poder de realmente alterar essa questão, que são os deputados federais. Eu fico imaginando essa carga de trabalho que a Polícia Civil e a Brigada Militar, e o Judiciário, inclusive, né, acabam recebendo por essa volta do meliante, do delinquente, de novo à delegacia. Ao longo dos anos vem se percebendo na segurança pública a diminuição de efetivo nos estabelecimentos de segurança. Como é que está o efetivo hoje da Polícia Civil aqui da nossa região? Bom, nós temos hoje atuando aqui nesses 13 municípios, nessas 10 delegacias que abrangem 13 municípios, temos 59 policiais, 54 agentes e 5 delegados. Então, como nós temos 10 delegacias, existem 5 delegados respondendo cada um deles por duas delegacias. Né? Ou seja, uma carga de trabalho muito grande para essas pessoas. Além do problema que já teríamos respondendo por uma só, né, titulando uma delegacia apenas, respondendo por duas, fica um pouquinho mais difícil ainda. Na nossa região, Camaquã é que mais se destaca, provavelmente em matéria de números, né? Em números, sim. Mas temos também Encruzilhada e Tapes, que são outras duas cidades também que têm bastante violenta. Tem né? bastante violência. A delegacia regional, a delegacia, por exemplo, de Camaquã, era dividida em dois tipos
de delegacia. Uma delegacia que é um instrumento assim de 24 horas durante todos os dias da semana, e tem uma delegacia que trata de um outro procedimento. Como é que funciona isso? Sim, aqui em Camaquã, que é a sede da região, nós temos a delegacia regional, que coordena as outras 10 delegacias da região, né, como eu já mencionei antes. E temos mais 2 delegacias operacionais. Uma é a Delegacia de Pronto Atendimento, conhecida como DPPA, né, e a outra é a DP de Camaquã. A DPPA, ela trabalha no sistema 24 horas por dia, então ela está aberta sempre, né? Então, toda vez que o cidadão precisar ir lá registrar uma ocorrência de, enfim, qualquer fato delituoso ou não, chega lá, a delegacia está aberta, faz o registro e ela distribui para as outras delegacias, ou para a DP de Camaquã, se for um crime de maior potencial ofensivo, é a DP que vai atuar, por exemplo, um homicídio, um roubo, sim, um arrombamento, né, um furto, uma loja, numa casa, enfim, esses delitos. E a própria DPPA faz termos circunstanciados, que são os delitos de menor potencial ofensivo, cuja pena vai até 2 anos. Bom, sobre os números que nós estamos vendo aí, que principalmente nos choca o número crescente, alarmante nos últimos meses aqui na nossa região. O senhor tem ideia, atribui isso a alguma coisa específica? Por que está tendo tanto assalto na nossa região? Nós temos primeiro uma questão que eu acho que é inegável, e todo o país está sofrendo, que é a questão do problema financeiro. Enfim, empresas estão quebrando, os empregos diminuíram, né? Temos essa questão que o país enfrenta como um todo. E outro lado, que eu acho bastante importante, ou até mais importante que isso, é a questão do problema das drogas, né? Nós temos, hoje não há mais cidade grande ou pequena, sim, com envolvimento com drogas. Todas têm o mesmo problema. Desde a cidade lá, aqui na região, que é a menor, que eu acredito, Marau Ferrador, que tem delegacia, né? A menor, até Camaquã, que é a maior da região. Seria um dos motivos da grande criminalidade da nossa região. Com certeza. O tráfico de drogas e o consumo, ele faz com aumentar outros crimes, principalmente os crimes contra o patrimônio. Pois é, eu quero usar um gancho agora nesse assunto a respeito do seguinte, em função dessa legislação que nós falamos da Constituição de 88, pergunto ao senhor o seguinte, está havendo a utilização de jovens, adolescentes por adultos no que diz respeito a certos tipos de procedimentos, como furtos, como transporte ou mesmo comercialização de droga? Sim, com certeza. Nós aqui temos em Camaquã, vamos falar de Camaquã. Camaquã tem uma característica, aqueles que se utilizam do tráfico de drogas na cidade, especialmente em algumas áreas mais conflagradas aqui, nessas vilas aqui de Camaquã, quase todos os traficantes maiores, eles se utilizam de menores, né, de adolescentes, até completarem 18 anos, para a prática da venda ou então da receptação e do próprio furto de objetos para serem trocados por drogas depois. Então a gente nota aí, normalmente quando há grandes furtos a estabelecimentos ou a residências, normalmente tem um menor envolvido. Um fato emblemático que aconteceu nessa semana foi um furto de um veículo em Camaquã no final de semana e foi apreendido e preso 2 camaquenses, sim, lá em Guaíba, com placas e carro clonado. Para a nossa região também, a rapidez da subtração do bem e até ele trafegar já com placas e chassis trocado, surpreende a delegacia de Camaquã? É verdade. Eu acredito que nesse caso o chassi não tivesse sido adulterado, nesse caso específico, né? Eu acredito que eles tenham colocado só as placas, né? Sim. Mas já é uma espécie de clonagem. Normalmente o que eles fazem depois de fazer essa clonagem no veículo é utilizar aquele carro em outros crimes, né? Em outros roubos ou em outros furtos, ou até mesmo para a prática de tráfico de drogas. Então, normalmente, depois que o veículo é furtado, adulterado, ele já é passado a outras mãos, né? Talvez não tenha dado tempo nesse caso, talvez nem tivesse... Ou estavam levando, né? Ou estavam recém chegando no local de destino, né? Enfim, para fazer esse tipo de situação. Normalmente, os praticantes desses delitos usam esse veículo para a prática de outros crimes maiores, né? Mais graves. Bom, é interessante aproveitar também isso. Em Camaquã houve alguns assaltos, e principalmente estabelecimentos como farmácia, a questão de assalto com a mão armada. O senhor tem visto uma observação de que esses assaltos têm situações parecidas, ou seja, as mesmas pessoas que estejam envolvidas nesse assunto? Com certeza. Nós tivemos aqui desde o dia 7 de julho,
especialmente nesse mês de julho, né? 5 roubos, pelo menos, eu posso citar aqui, 4 deles a farmácias e a uma padaria, aqui no centro da cidade também, na 7 de setembro, em que os autores destes crimes parecem, pelo menos é o que a investigação lá da DPI de Camaquã, que está responsável pela apuração desses delitos, apurou que provavelmente tenha sido praticado pelos mesmos criminosos, né? Ou pelo menos são 2 turmas atuando nesses 5 crimes especificamente. 4 deles a farmácias, normalmente entravam 2 indivíduos armados, né? Tem as características, um mais moreno, outro um pouco branco, né? Mais branco. Em um caso, um deles atuava com pistola, no outro com revólver, e um deles, numa oportunidade, utilizou uma faca. Foram, na maioria desses casos, subtraídos valores em dinheiro, né? Que é o que interessa para eles. Em alguns casos levaram mais algumas coisas também, como celular de vítima ou até produtos das farmácias e das empresas. São assuntos novos para nós de Camaquã, a gente fica assustado com isso tudo. Lhe pergunto o seguinte, tem como a população, os empresários tentarem ajudar nesse procedimento para que possamos ajudar a prevenir novos crimes desses? Sim, nós recomendamos sempre que os empresários, né, aqueles que têm condições, evidentemente, se utilizem de meios que façam uma prevenção dentro do seu próprio estabelecimento, como, por exemplo, instalação de câmeras de monitoramento. Acaba colaborando bastante. É claro.